Senhoras e senhores, o Hospital Sírio-Libanês fez um comunicado sobre a saúde do presidente Lula. O mesmo passou mal no dia de ontem, foi enviado para o hospital e o Sírio confirmou a presença de Lula ainda no dia de hoje. Eu vou dar todos os detalhes sobre o estado de saúde, do Lula da Silva. Também, quem aqui acha que o Lula não tem a menor condição de participar das eleições de 2026, já deixa aí nos comentários, diferentemente da direita, que tem vários líderes possíveis, para ano que vem. A esquerda se mostra totalmente desnorteada, girando totalmente em torno de Lula, que mostra não ter a menor condição de participar do pleito, A saúde de Lula anda frágil, são várias especulações. Enquanto isso, Alexandre de Moraes se mostra desesperado. Flávio Bolsonaro esfrega na cara o recado dado pelos Estados Unidos. Após toda a pressão, negociações começaram e provavelmente haverá recuo por parte do Alexandre de Moraes. E a direita já celebra a virada de jogo. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Então fica até o finalzinho desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse boletim com o máximo de pessoas possíveis e vamos lá ao que interessa. Eu sou Ana Paula e você está aqui num canal de notícias sobre política. É um canal independente, então se você gosta de análise política independente, de mídia alternativa, você está no lugar certo. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo e participar aqui desses debates do que anda acontecendo na política, não só do Brasil, mas de forma global, tudo bem? Bom, começa aqui com a primeira informação já para vocês, que é sobre o governo Lula que se amedronta e fala com os Estados Unidos para tentar evitar sanções contra Moraes. Então, para quem estava tirando sarro, achando que os Estados Unidos não iria aplicar sanções no Alexandre de Moraes, parece que a esquerda não acredita na sua própria narrativa, Saiu aqui no jornal G1 que o governo Lula conversou com os Estados Unidos nos bastidores após ameaça de sanção a Alexandre de Moraes. Então, a diplomacia brasileira reagiu à fala de Marco Rubio sobre possível punição ao ministro do STF, gente. Então, saiu aqui na matéria, eu vou ler um trechinho para vocês e eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham. O governo do Brasil iniciou conversas reservadas com autoridades dos Estados Unidos após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar que o ministro Alexandre de Moraes do STF pode ser alvo de sanções pelo governo americano. E a articulação ocorre em alto nível, ou seja, entre integrantes dos altos escalões. A informação a qual a Globo News teve acesso havia sido revelada pelo próprio jornal O Globo. E no último dia 21, Rubio afirmou em audiência no Congresso americano que há grande possibilidade do governo aplicar sanções contra Moraes com base na lei global, que é uma lei que permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou corrupção. E a fala causou incômodo no Itamaraty, que vê na declaração uma tentativa de interferência nos assuntos internos do Brasil e uma afronta ao Judiciário Nacional. E aqui mostra que o clima está tenso, mas diplomacia prega pragmatismo. Embora Lula e Donald Trump estejam em campos opostos, Lula apoiou a chapa de Kamala, enquanto o ex-presidente rival de Lula, Jair Bolsonaro, é o próximo de Trump. Diplomatas ouvidos pela Globo News afirmam que a relação bilateral entre Brasil e os Estados Unidos deve ser conduzida com pragmatismo. Isso significa manter laços comerciais e diplomáticos sólidos mesmo diante de divergências políticas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E o Moraes no centro das tensões, Aqui, segundo a matéria, o ministro Alexandre de Moraes é alvo constante de ataques da base bolsonarista. Ele é relator da ação penal que acusa Jair Bolsonaro e aliados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E a denúncia foi aceita pelo STF, inclui Bolsonaro como integrante do núcleo crucial da trama, e o processo está na fase de depoimentos de testemunhas. Ao final, Moraes apresentará seu voto, que será julgado por outros 4 ministros da primeira turma da corte. E o Moraes também está na mira de Cory Mills, deputado considerado fiel a Donald Trump e próximo da família Bolsonaro. E na sessão da Câmara do último dia 21, em que Marco Rubio esteve presente,
O Mills afirmou que o Brasil enfrenta um alarmante retrocesso nos direitos humanos e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria prestes a se tornar um preso político. Em seguida, Mills perguntou a Rubio se os Estados Unidos estavam avaliando aplicar sanções contra Moraes com base na lei, quando Rubio afirmou haver grande possibilidade. Então, vocês já se preparem aí, que tem muita informação em relação a isso ainda para acontecer e sair na mídia, e a gente vai trazer para vocês. Agora, enquanto isso, saiu aqui, né, sobre esse assunto, o Eduardo Bolsonaro, que aí veio e disse que as sanções a Moraes são para dar exemplo. Então, aqui saiu pelo jornal Poder 360, Estados Unidos vão impor sanção a Moraes para dar exemplo, diz o Eduardo. O deputado licenciado afirma acreditar já haver aval das autoridades do país para aplicação. Segundo ele, os Estados Unidos não devem voltar atrás. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou a vitória, disse acreditar que o ministro Alexandre de Moraes será punido de forma exemplar pelo governo do presidente Donald Trump para desencorajar outras pessoas que violam os direitos humanos a fazerem o mesmo. A declaração se deu depois do magistrado abrir, na segunda-feira, dia 26 de maio, um inquérito contra o congressista. Em entrevista à revista Oeste, Eduardo afirmou que, pela declaração do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, acredita que já há um aval de outras autoridades para que isso seja feito. Abre aspas. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes não poderá abrir uma conta no Uber, se punido pelos Estados Unidos? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, ele não vai conseguir? É muito grave, disse o Eduardo. E no dia 21 de maio, Rubio afirmou que o governo Trump analisa aplicar restrições estabelecidas, pela lei contra Moraes e que há grandes chances da medida ser tomada. A lei pune violadores de direitos humanos. Então, o Moraes abriu nessa segunda-feira, inclusive, um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. A decisão se deu após pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República para apurar a atuação do deputado licenciado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Então, o pedido da Procuradoria se dá em resposta à representação criminal protocolada pelo deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara. No documento, o Gonet cita publicações em redes sociais e entrevistas dadas à imprensa por Eduardo Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as declarações representam uma tentativa de intimidar autoridades públicas em relação à ação penal no Supremo contra o seu pai, Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. E Eduardo está afastado da Câmara desde março, quando foi morar nos Estados Unidos. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, fala sobre abusos cometidos por Moraes e articula sanções junto ao Congresso norte-americano contra o magistrado. Então, o PT já correu para chorar nos braços do STF. O STF, lógico, já abriu aí esse inquérito para investigar o Eduardo, ou seja, quem ousa falar mal deles? Como assim? Então, assim, depois dizem que não é censura, hein? O que você acha sobre isso? Enquanto isso, a Isto É postou o recado que Flávio Bolsonaro enviou a Alexandre de Moraes. Ainda sobre esse tema, como ele vem esquentando, mostra aqui que o Flávio Bolsonaro dá recado a Alexandre de Moraes. Ele acha que Moraes vai recuar com medo de levar sanções, gente. Então, o Flávio Bolsonaro espera que o Alexandre de Moraes recue por medo de sanção americana. O senador vem tentando fazer com que chegue a Alexandre de Moraes que as sanções de Donald Trump ao ministro são para valer. E o recado tem o objetivo de fazer com que Moraes modere-se antes de as eventuais medidas se concretizarem. Há tempo, a princípio, não há sinal que a nova estratégia de ameaça tenha surtido efeito, porque o Xandão segue sendo Xandão. Tá aí a revista Isto É publicou, gente. E agora uma outra informação aqui para vocês: aumento do IOF esfola ainda mais os brasileiros. E para piorar ainda para a esquerda, ele vem aumentando mais imposto. Como que a esquerda reage, em meia tensão? É tipo quando você tá com ansiedade, você vai comer. Eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Aí você come tudo que vem pela frente, você não tá com fome, mas você come. A esquerda parece que cada vez que fica ansioso ou se vê perdido em polêmicas como essa, ele vai e vou tirar do brasileiro. Vai lá e pega mais uma fatia. E agora a fatia que ele pegou é do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Então sai aqui no Diário do Poder, com aumento de IOF, governo Lula passa a mão em 122% a mais nesse imposto. Então, ao aumentar o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, o governo Lula e Fernando Haddad da Fazenda vão provocar reação em cadeia, que, na prática,
fará com que o governo arranque 122% a mais do bolso dos pagadores de impostos só com essa tunga. E segundo a estimativa da empresa de consultoria de Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, o mais grave é que o aumento do IOF fará disparar em 31,5% o custo efetivo do financiamento no Brasil. Um terço a mais, né? A RC Consultores mostra a taxa efetiva do crédito no Brasil vai saltar de 26,4% para 34,7%, quase um terço a mais, gente. E, de acordo com o estudo, o IOF é o tributo regulatório e não pode ser usado para reforço do Caixa do Tesouro, como a Haddad confessou. A carga tributária no governo Lula já subiu para 34,2% ano passado, segundo outro levantamento que foi da FGV. É a maior das últimas décadas. E para o professor Paulo Rabelo de Castro, o contribuinte seguirá sendo esfolado se depender do governo Lula. Então a gente vai acompanhar isso de perto, mas vocês viram que o negócio tá bom não pro lado do governo, né? E vamos falar da saúde de Lula. Falando aí da esquerda, que o governo tá indo de mal a pior e ainda só dependem da figura de Lula, né? Já que a esquerda já praticamente faliu. E o Lula passou mal. Ele cancelou compromissos. Eu vou trazer o que a mídia trouxe a respeito desse assunto, né? Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu abrir a matéria do G1 para vocês. Lula passa mal, vai ao hospital e cancela compromissos. Exames apontam labirintite. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, Lula passou por exames de imagem e de sangue, todos dentro da normalidade. O presidente teve que fazer no início do ano cirurgia em decorrência de uma queda de cabeça, como ocorreu no ano passado. E o Lula tem 79 anos de idade. Ele apresentou um quadro de labirintite com vertigem nessa segunda-feira, dia 26, e precisou ser levado ao Hospital Sírio-Libanês, segundo a matéria do G1. Isso foi em Brasília, tá? Após os exames de imagem de sangue, ele foi liberado. Estava em repouso no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe do hospital, o resultado dos exames estavam dentro da normalidade. O presidente será acompanhado pelas equipes do médico Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio. E o presidente Lula apresentou um quadro de vertigem com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem de sangue e já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia, diz o boletim assinado pelo hospital. E segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, que é a SECOM, Lula sentiu um mal-estar logo após o almoço, foi atendido pela equipe médica do Planalto e, por orientação, seguiu ao hospital por volta das 15 horas da tarde. Ele permaneceu no local por cerca de 2 horas. O mal-estar levou ao cancelamento de todas as reuniões previstas para a tarde, incluindo encontros com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, Rui Costa da Casa Civil, a Esther de Gestão e Luciana Santos de Ciência e Tecnologia. E o Lula sofreu a queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, dia 19 de outubro do ano passado. Dia 9 de dezembro do ano passado, Lula foi transferido para São Paulo, foi internado às pressas para uma cirurgia após sofrer dores de cabeça motivadas por um novo sangramento interno da cabeça. E 3 dias depois, no dia 12 de dezembro, Lula passou por um segundo procedimento em caráter preventivo para evitar novos sangramentos. No dia seguinte, ele deixou a UTI e postou em rede social vídeos caminhando pelo hospital. Dia 19 de dezembro, Lula retornou a Brasília, mas ainda sob restrições e impedido, por exemplo, de fazer viagens a trabalho. Dia 27 de janeiro desse ano, Lula passou por uma nova tomografia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física. Os médicos também disseram que o presidente segue sob acompanhamento. Dia 20 de fevereiro, ele passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O check-up anual estava programado para dezembro do ano passado, mas precisou ser adiado por conta da cirurgia realizada às pressas para a drenagem de um coágulo na cabeça. Os resultados dos exames, segundo a grande imprensa, estavam dentro da normalidade, inclusive a tomografia do crânio para controle pós-operatório. E aí saiu aqui ainda dentro do jornal G1 que após esse quadro de labirintite, o Lula passou por uma nova avaliação médica nessa terça-feira. E ele cancelou as reuniões da tarde da segunda após a vertigem, E agora cancelou compromissos também. Então, vamos acompanhar. Eu quero saber de vocês a opinião. Comentem aí. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.